Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de dezembro de 2018. Agora é aproximadamente 14 horas. Meu nome é José Carlos. Eu queria fazer esta live pensando numa reportagem que vi da Rede Globo sobre o pedófilo. Se você quiser ver o assunto, você vai encontrar lá no Google, na Globo News. Você encontra o assunto pedofilia. Mas o que eu queria falar é um assunto assim que me deixou bastante preocupado quando eu ouvi a manchete da notícia que dizia que pedofilia é uma doença e que os médicos, os pesquisadores estão trabalhando nisso e já tem uma posição, parece que bastante clara, de que a pedofilia é uma doença. Claro, isso é de ficar muito preocupado, porque não tem muito tempo nós já tivemos alguns estudos, isso em nível mundial, que apontava para a homossexualidade das pessoas não como uma doença, mas sim como uma opção. Então, o camarada que tem uma tendência homossexual, ele não está doente. Ele tem aquela tendência e ele faz aquela opção por questão de opção. Ele tinha vários caminhos a percorrer e ele preferiu optar pela sua homossexualidade, como se de fato isso fosse uma opção. Realmente é, porque, veja bem, eu sou uma pessoa hoje que tem 66 anos. E eu posso garantir que esses assuntos são tratados dessa maneira há muito menos de 10 anos. Não sei te precisar quando foi que começou a se pensar em homossexualismo como opção. Não sei quanto tempo.
5 anos, 10 anos talvez, não sei exatamente. Quando você fala que um homossexual é doente, ele não aceita isso. Não, eu não sou doente. Isso é uma opção. Eu quero ser assim. Isso me leva a pensar de uma forma mais religiosa sobre o assunto. Eu não posso pensar nessa situação como uma situação assim como me é colocada. Porque veja bem, o homem é um ser que foi criado com a imagem e semelhança de Deus. Diz o texto sagrado, você vê isso lá em Gênesis, capítulo 3, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ele não criou um terceiro sexo. Ele criou homem e mulher. Certo? E diante das Escrituras, nós não encontramos nenhum fundamento que justifica a homossexualidade como doença ou simplesmente como opção. Na verdade, aquela pessoa, quando estimulada por um espírito do mal, que vive ali soprando na sua mente, minando todo o seu ser, daquele sentimento, aquela pessoa começa a ceder. E quando ela cede, como diria, ela sai do armário. Porque ela acabou de aceitar uma influência que é espiritual. Veja bem, nós fomos criados à imagem de Deus, homem e mulher, varão e varoa. E Deus, quando Ele trata com o homem, Ele trata com o homem sendo varão. Ele não trata com o homem sendo transexual, bissexual. Não. Isso é uma aberração. E isso tem que ser corrigido, porque
A prática da homossexualidade leva o homem, leva aquele que pratica, tanto homem como mulher, as lésbicas. Diz o texto sagrado que não entrará no reino de Deus. Então é preciso vencer isto. As Escrituras afirmam: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós atentamos para o que diz as Escrituras, né? Quando o nosso pensamento está ali, dia a dia, nas Escrituras, pensando no Senhor, pensando nas suas coisas, pensando naquilo que Ele fez por nós, nós vamos nos enchendo do Espírito, de tal maneira que nós começamos a discernir aquilo que nos é soprado em nosso interior. Se é uma questão de Deus ou se é uma questão do inferno. Se é de Deus ou se é de Satanás. Quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos as Escrituras, nós percebemos isso. E só tem uma forma de se evitar isso. E é nos enchendo do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Lá no Salmo 1, é um salmo que eu gosto muito de ler, provavelmente teria sido escrito por Moisés. Ele inicia o texto lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo: bem-aventurado é o homem, ou bem-aventurado é o varão, que não anda conforme o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu pensamento está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, quando nós meditamos na lei do Senhor, quando nós nos atentamos na lei do Senhor, e não damos espaço nenhum para pensamentos e práticas que são do inferno, nós somos bem-aventurados. E tudo nos irá bem, porque quando o nosso espírito está bem, a nossa alma está bem, consequentemente o nosso corpo está bem. E Deus mesmo, Ele zela, ou Ele vela pela sua palavra,
para que ela se cumpra na nossa vida. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a sua palavra, quando nós amamos aquilo que Deus fez por nós e que realiza no nosso dia a dia, nós em nenhum momento vamos nos sentir largados, desamparados. E com isso, vamos dar margem para que Satanás opere na nossa vida, trazendo informações direto do inferno, para nos desvirtuar daquilo que é propósito de Deus. Eu fui feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. E com certeza Deus não aceita que eu seja menos do que aquilo pelo qual Ele me criou, com propósitos claros, com propósitos definidos, com sentimentos no coração que vão alegrar o seu nome. Tenho certeza que se o pedófilo amasse a Deus, estivesse cheio do Espírito, se ele lesse as Escrituras, se ele meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, se ele não se assentasse à roda dos escarnecedores, e nem na congregação dos ímpios, tenho certeza que ele não praticaria a pedofilia. E da mesma forma, o raciocínio é simples. Se o homossexual, ou aquele que simpatiza por essa prática, tem uma simpatia por essa prática, e que num futuro muito próximo ele também vai sair do armário, pode ter certeza. Se essa pessoa entender isso que eu estou falando, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher, e não um terceiro sexo, pode ter certeza que se ele se encher do Espírito, se ele procurar ler a palavra de Deus, se ele procurar meditar na palavra de dia e de noite, ele não vai dar espaço às investidas de Satanás na sua vida, e ele vai viver uma vida triunfante, onde Deus vai se alegrar na vida dele, e ele vai ser uma bênção na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, com seus parentes, na igreja, lá no seu trabalho, na escola, onde quer que ele esteja. Ele vai ser um homem
uma mulher, um varão, uma varoa diferenciado. Pode ter certeza disso. Então, para completar, para concluir aqui o raciocínio, não caia nessa não, que pedofilia é uma doença. Da mesma forma como esses estudos não deram certo quando foram aplicados ao homossexualismo, porque eles não aceitam que aquilo seria uma doença. Pode estar certo que isso é um problema espiritual. E a única solução, a única forma de se resolver isso, a única forma de haver uma conversão é através da leitura da palavra de Deus, é através da meditação, é através do se encher do Espírito Santo. E pode ter certeza, contra isso não há lei. Tá bom? É isso que eu tinha a falar com vocês. Eu já estou ficando um pouquinho cansado por causa de um probleminha que eu tenho, mas eu prometo que assim que Deus me permitir, eu volto a falar em mais uma live. Tá bom? Beijão para vocês.